Existem portas feitas para permanecerem fechadas, corredores construídos para nunca serem percorridos, e salas criadas para jamais serem descobertas. Imagine um faxineiro comum do Vaticano trabalhando por 12 anos nos corredores sagrados da Santa Sé. Um dia, ele recebe uma chave sem explicações e encontra uma sala que não deveria existir. No interior, 5 vitrines com corpos deformados que desafiam qualquer classificação conhecida. Não são humanos, não são animais. E a 5ª vitrine, completamente vazia, ainda mais perturbadora que as outras. Em um caderno antigo sobre a mesa, um desenho mostra exatamente o que deveria estar naquela vitrine vazia. Um corpo com asas. E ao lado, uma espada com sangue que não parece tão antigo assim. O que realmente se esconde nos porões do menor estado soberano do mundo? Hoje, vou revelar os segredos da sala proibida do Vaticano. Informações que foram enterradas tão profundamente que até mesmo os cardeais mais graduados negam sua existência. O Vaticano não é apenas a sede da Igreja Católica. Com seus 44 hectares, é o menor estado independente do mundo, mas talvez o mais poderoso em termos de influência global. O que muitos não sabem é que o Vaticano possui mais de 53 quilômetros de túneis subterrâneos. A maioria abriga a Biblioteca Apostólica Vaticana e seus arquivos secretos, com documentos que datam de mais de 12 séculos. Mas existem áreas que nem mesmo os funcionários de longa data têm permissão para acessar. Uma dessas áreas é o tema central deste vídeo, uma sala específica, nunca oficialmente reconhecida, sobre a qual circulam histórias perturbadoras entre os funcionários mais antigos. Uma sala que, segundo relatos, foi selada não apenas por ordem papal, mas por algo muito mais antigo que o próprio cristianismo. Nossa história começa com Domenico Altieri, um homem comum que trabalhou como faxineiro no Vaticano por mais de uma década. Como muitos funcionários de manutenção, Domenico aprendeu rapidamente que certas portas deveriam ser simplesmente ignoradas. Domenico era designado para limpar as áreas que ninguém queria. Porões úmidos, túneis de arquivo, corredores técnicos e salas abafadas, onde, segundo suas próprias palavras, a poeira não era só sujeira, era o sedimento de décadas de segredos. Em um turno noturno particularmente silencioso, seu supervisor lhe entregou uma chave sem explicações, apenas com a ordem seca. Está aqui a chave da sala antiga. Limpe e saia. O número gravado na chave não correspondia a nenhuma sala em seus mapas. Intrigado, Domenico seguiu por um corredor raramente usado. Desceu uma escada em espiral com exatamente 43 degraus e chegou a uma porta de madeira maciça sem qualquer marcação. Ao abrir a porta, o primeiro impacto foi sensorial. Um cheiro peculiar invadiu suas narinas, uma mistura de papel velho, madeira molhada e um odor químico semelhante a formol. A atmosfera era abafada, as paredes cobertas por um tecido escuro vermelho desbotado, quase negro em alguns pontos. No centro do espaço, uma estrutura de pedra lisa, semelhante a um altar, dominava o ambiente. Mas o que realmente chamou a atenção de Domenico foram as 5 vitrines de vidro reforçado dispostas em semicírculo ao redor do altar. 4 delas continham o que ele descreveu como criaturas. Não eram estatuetas nem animais empalhados, mas corpos preservados com características que desafiavam qualquer classificação conhecida. Humanoides, mas com proporções erradas. Alguns tinham os olhos costurados com fio dourado. Outros apresentavam ossos expostos em padrões que não correspondiam a qualquer anatomia natural. A 5ª vitrine, porém, estava vazia. Não danificada ou abandonada, mas perfeitamente limpa, como se estivesse preparada para receber algo, ou como se seu ocupante tivesse acabado de sair. Esta ausência causou em Domenico uma sensação de medo ainda maior que as vitrines ocupadas.
Nos nichos talhados nas paredes, esculturas humanoides em poses rígidas pareciam guardar a sala. Suas formas eram primitivas e exageradas, sem semelhança com imagens sagradas cristãs, gregas, romanas ou egípcias. Eram anteriores a tudo isso. Algumas estavam cobertas por tecidos leves, outras expostas, revelando rachaduras finas nos torsos e rostos. Não era paranoia, insistiu Domênico. Eu sentia com a pele, não com a mente, que aqueles olhos ocos me seguiam enquanto eu me movia pela sala. Na extremidade oposta, uma mesa de madeira escura abrigava cilindros de pedra contendo papiros antigos. Os textos estavam em latim, hebraico e línguas que Domênico não reconheceu. Mas foi um caderno de couro desgastado que realmente captou sua atenção. Dentro, símbolos circulares, gráficos manuais e desenhos anatômicos estranhos preenchiam as páginas amareladas. Na última página do caderno, um desenho mostrava exatamente o layout da sala onde ele estava, com uma diferença crucial. Na ilustração, a quinta vitrine não estava vazia. Continha um corpo em posição fetal com o que pareciam ser asas, acompanhado da inscrição em latim restituendum, deve ser devolvido. Ao lado da mesa, sobre um suporte baixo, repousavam duas espadas antigas. Suas lâminas curvas, gastas pelo tempo, mas ainda afiadas, exibiam inscrições metálicas em uma linguagem estranha, com letras orgânicas quase vivas. Uma delas tinha o cabo gasto pelo uso, enquanto a outra apresentava algo perturbador. Sangue seco na lâmina. Não era recente, mas também não era antigo o suficiente para ser esquecido. Este detalhe fez Domênico perceber que a sala não era um simples depósito de curiosidades ou relíquias. Era um laboratório ou santuário que não estava abandonado, apenas esperando. As espadas não eram apenas objetos decorativos ou históricos. Eram ferramentas que haviam sido usadas recentemente. A vitrine vazia e a passagem secreta. Atraído novamente pela quinta vitrine vazia, Domênico experimentou uma sensação perturbadora. Jamais imaginei que a ausência pudesse ser mais intimidante que a presença. Na base da vitrine, um pequeno papel envelhecido continha a frase em latim Non dum tempus. Espere, ainda não é hora. E então, o detalhe mais inquietante. O vidro da vitrine estava quente, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Enquanto processava esta informação, Domênico ouviu passos leves atrás de si. Ao se virar, não viu nada, mas ao retornar o olhar para a vitrine, percebeu que o vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali por dentro. Em sua retirada apressada, tropeçou em algo no chão, um botão metálico com um símbolo gravado de duas esferas entrelaçadas por uma linha oblíqua. O local onde estava revelou marcas na pedra do chão, e com um leve empurrão, uma seção da parede se moveu, revelando uma passagem secreta com degraus que desciam em espiral para a escuridão. Ajoelhado à beira da abertura, Domênico ouviu algo que fez seu sangue gelar. Uma voz fraca chamando seu nome. A voz repetiu seu nome com clareza, sem sotaque, sem ruído, como se já me conhecesse há muito tempo. Com uma pequena lanterna, iluminou o interior do buraco, revelando degraus gastos. Sua descida o levou por 32 degraus, até um corredor estreito, com teto baixo e paredes curvas, como se tivesse sido escavado à mão. O silêncio era absoluto, mas seu nome ainda ecoava internamente, sugerindo que a voz não estava ao meu lado, ela estava dentro de mim. Ao final do túnel, uma porta metálica pesada dava acesso a uma sala circular. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados à mão com pigmento escuro semelhante ao carvão, que pareciam pulsar e não pertenciam a nenhum sistema conhecido. No centro, uma cadeira de contenção com correias de couro nos braços e pernas exibia marcas de arranhões profundos.
Contra a parede, uma estrutura de vidro vazia mostrava manchas internas, sugerindo que algo havia sido mantido ali e lutado violentamente para sair. Um espelho antigo redondo, com moldura de ferro corroída, completava o cenário. Quando Domênico olhou para seu reflexo, não viu a si mesmo, mas uma figura de rosto coberto por sombras. Virando-se bruscamente, constatou que o espaço atrás dele estava vazio. Ao olhar novamente para o espelho, seu próprio reflexo apareceu, mas com uma nova marca na moldura, o mesmo símbolo do botão. Na parede, uma frase parcialmente apagada dizia: "Aquele que desce não volta com o que levou, ele volta diferente." Domênico nunca mais foi o mesmo após aquela noite. Sonhos recorrentes com a sala, especialmente com o vazio perturbador da quinta vitrine, o perseguiram por anos. 3 semanas após sua descoberta, ele foi transferido sem explicações para um setor administrativo distante dos arquivos. A chave misteriosa desapareceu de sua gaveta, e quando tentou retornar ao corredor que levava à sala proibida, descobriu que havia sido selado com uma parede recente. Mas o verdadeiro mistério permanece. O que eram aquelas criaturas nas vitrines? Se eram corpos de seres não humanos, por que estariam no Vaticano e não em alguma base militar secreta? E mais importante, onde está o que deveria ocupar a quinta vitrine? O que deve ser devolvido e a quem? E por que uma espada com sangue recente estava guardada naquele local? Domênico Altieri faleceu em 2019, levando consigo muitas respostas. Sua história pode ser fruto de uma imaginação incrivelmente fértil, como sugeriram seus superiores quando ele ousou mencionar o incidente. Ou pode ser o primeiro relato documentado sobre um dos segredos mais bem guardados do Vaticano. O que sabemos com certeza é que o Vaticano abriga milhares de documentos e artefatos que jamais foram mostrados ao público, e que existem áreas inacessíveis mesmo aos funcionários de mais alto escalão. O que exatamente se esconde nesses espaços? Talvez seja melhor que algumas portas permaneçam fechadas, ou talvez já seja tarde demais. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.